Qual é o seu problema, hein? Não sei, vários. Não! Qual o seu problema com a crença dos outros? Ah, tá. Vários também. E você sabia que a lei garante liberdade de pensamento? Sim. E liberdade de expressão? Sim. E você acha que é dono da verdade, por acaso? Sim. Quer dizer, não. Isso não. Então deixa cada um pensar e falar o que quiser. Mas eu deixo. Não, você impõe o seu pensamento sobre os outros. Ué, mas eu não posso falar o que eu quiser também? Não, pode, mas não assim. Qual o problema de cada um acreditar no que quiser? Ah, essa é uma ótima pergunta. Nos anos 70 teve um cara que ficou mais famoso que Jesus Cristo, Uri Geller. O que ele fazia que era tão incrível? Dobrava colheres. Sei lá, na época era legal isso pelo jeito. Até porque ele não fazia isso como qualquer um, ele fazia isso com os poderes da mente. Segundo ele, poderes recebidos de extraterrestres, telecinese, telepatia, radiestesia. Isso fez com que ele fosse parar em tudo quanto é programa de televisão pelo mundo, incluindo o Fantástico e o programa do Jô aqui no Brasil, sempre levando a famosa habilidade de dobrar colheres e algumas outras habilidades, tipo dobrar pregos e chaves, acelerar ou parar ponteiros de relógios e visualizar e replicar desenhos escondidos. Na época, ele ganhou a exposição da mídia, a confiança da população e a atenção de boa parte da comunidade científica. Ele chegou a ser testado pela CIA e depois estudado pela DIA, Agência de Defesa da Inteligência Estadunidense. E sabe qual foi a conclusão do estudo? Uri Geller claramente exibia poderes paranormais. Ponto. Tem estudo científico mostrando que é poder paranormal, então é poder paranormal e caso encerrado. Fim. Acabou. Mais ou menos. Não é bem assim. Até porque é isso, o cara tem poderes paranormais e extraterrestres pra entortar colher? Se a gente parar pra pensar, entortar uma colher com o poder da mente nem é o jeito mais inteligente de entortar uma colher. Então qual foi o problema? Basicamente, o estudo era um lixo. Ele não foi estudado por 2 cientistas, 2 médicos, 2 mágicos, 2 sommeliers de maconha. Ele foi estudado por 2 parapsicólogos. E parapsicologia está para psicologia, assim como o coach quântico está para física quântica. Resumindo, pseudociência, picaretagem, essas coisas. Os parapsicólogos eram Russell Targ e Harold Puthoff, 2 pseudocientistas que já acreditavam em poderes paranormais, já estavam fascinados pelo Uri Geller e não procuravam respostas, procuravam confirmação. Quando os cientistas normais, não paranormais, viram aqueles resultados incríveis, ficou claro que o estudo era mal desenhado, enviesado e sem validade nenhuma. Mas mesmo que isso tenha tirado os parapsicólogos da jogada, não fez nenhum arranhão na credibilidade do Uri Geller, que continuou indo a tudo que é tipo de programa e ficou cada vez mais rico e mais famoso. Só que sempre que surge uma história desse tipo, existe um grupo que gosta de estragar as coisas, o bonde dos rouba-brisa, também conhecidos como céticos. Um desses caras era o James Randi. Ele não só duvidava de toda essa história, ele mostrava que conseguia replicar todos os truques do Uri Geller. E olha só que loucura, sem nenhum poder extraterrestre. Como ele mesmo dizia, com puro ilusionismo. Que obviamente era o mesmo jeito que o Uri Geller fazia. Mas seria muita inocência acreditar que isso botaria uma pá de cal nesse desastre humano, ou extraterrestre. Uri Geller continuou famoso por décadas, e tem gente defendendo ele até hoje, mesmo que ele tenha perdido bastante credibilidade com o tempo e com alguns fracassos midiáticos, tipo quando ele não conseguiu mostrar nenhuma das suas habilidades paranormais num talk show porque pediram ao James Randi que preparasse os materiais antes da apresentação, prevenindo qualquer tipo de truque. Ou porque ele nunca aceitou o desafio do próprio James Randi, que pagava $1 milhão para qualquer pessoa que provasse em uma situação controlada algum poder paranormal. Aliás, o James Randi morreu sem que ninguém conseguisse passar nesse desafio. Ou quando em 1992 a modelo húngara Helga Farkas foi sequestrada e consultaram Uri Geller, que usou seus superpoderes para prever que ela seria encontrada com boa saúde, sendo que no fim ela nunca mais foi encontrada e declarada morta, provavelmente assassinada, ou por não ter aceitado na televisão ao vivo o desafio de também $1 milhão do mágico Chris Angel, de simplesmente adivinhar o que estava escrito em um envelope fechado, que teoricamente era um dos superpoderes principais do Uri Geller. E claro, por ter processado boa parte das pessoas que desmascararam ele e não usar os próprios superpoderes para prever que ele não ganharia quase nada. Ele processou até a Nintendo por causa do Pokémon Kadabra. Lembra da colherzinha que ele segurava? Que, aliás, foi um dos poucos que surtiu efeito, fazendo com que a carta Kadabra ficasse indisponível por 18 anos. Isso aí, cara, já é inadmissível, né?
E por que tudo isso é importante? Porque essa história se repete milhares de vezes em lugares diferentes, em proporções diferentes, com uma ou outra variante. A Mandiná, o Homem do Rá, a menina que chorava cristais, tudo isso em horário nobre na TV aberta, na época que a Globo não chamava a explorar uma mentira de fake news. Lembra? E claro, para completar a lista, não poderia faltar o nosso guru mais famoso, amado pelos nossos artistas excêntricos e aclamado no mundo todo, João de Deus, que graças ao diabo foi condenado a mais de 200 anos de prisão. Mas isso aqui é Brasil, então ele tá em prisão domiciliar e casado com a advogada. Mas deixa cada um acreditar no que quiser, gritam vozes sensatas. E nós, extremamente intolerantes, respondemos: deixar a gente deixa, mas a gente vai encher o saco pra caralho. Charlatanismo e picaretagem custam muito, mas muito caro. Tem gente até hoje dizendo que João de Deus realmente tinha grandes poderes paranormais de cura, mas que infelizmente usou esses poderes pro mal. Sabe o mal? Tipo estupro de vulnerável, aliás, estupros de vulneráveis, no plural. A lógica de alguém que não abre mão de uma crença imbecil, mesmo diante desse nível de evidências, é tipo 2 mais 2 igual a triângulo. Talvez nada mude a cabeça dessa pessoa, mas muita gente ainda tem salvação, então a gente vai continuar caindo em cima. Só que uma coisa precisa ficar clara: é difícil, quase impossível entender, mas a culpa não é de quem está sendo enganado, por mais que ele defenda e dissemine todo esse lixo. A gente tem que fazer o maior esforço do mundo para lembrar que é só mais um idiota útil, um inocente útil, que definitivamente precisa ser posto no seu lugar, porque também é perigoso, só que a culpa não é dele, a culpa é de quem engana. Mas justiça seja feita, realmente essa relação entre a população leiga e as pessoas com superpoderes não é mais a mesma. As pessoas já não se deixam enganar com tanta facilidade, e quando surge um louco aqui ou ali que até consegue, não dura muito. Como foi o caso de um cara que tem um canal com nome assustador. Não dá pra lembrar exatamente qual era, mas era assustador. Ele bombou muito em meia dúzia de podcasts, fingindo que era paranormal e dando um show ridículo de leitura fria, num nível que perde para qualquer vidente mal treinado de pracinha. Mas mesmo assim conseguiu enganar vários hosts de podcast, que no geral não são assim pessoas conhecidas pela genialidade ou que fazem qualquer coisa para render um bom corte. Agora, depois de muita controvérsia, depois de muita gente desmascarando o charlatão e depois dele ter metido vários processos e ameaças num pessoal, o cara do canal assustador voltou para casa, de onde não deveria ter saído. Mas como disse o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Quando um padrão de picaretagem é exposto e cai por terra, abre espaço para outro padrão surgir. A gente luta pelo conhecimento verdadeiro, científico, empírico e embasado, mas e quando o que era para ser a salvação vira um novo problema? Quando o próprio enganador se define como cético, quando o superpoder se transveste de ciência. A guerra agora é linguística, é semântica, é uma ressignificação dos termos e do real significado das palavras. Ele fala como se nadasse em artigos científicos, como se tivesse bases sólidas, como se usasse estudos validados e o mais importante de tudo, ele tem um certificado, que muito em breve no dicionário vai significar 1. Pedaço de papel para ser pendurado na parede. 2. Pedaço de papel para contar horas extras na faculdade. Ou nem isso. De novo, a guerra é semântica. Ele usa termos complicados para parecer técnico, para parecer científico. E muito pior do que negar a ciência é se disfarçar de ciência, porque isso vai além do público leigo. E pega quem já tem um certo conhecimento, quem já entendeu que não dá para acreditar em qualquer coisa, e até as pessoas treinadas. Não muito bem treinadas, talvez, mas a gente tá no Brasil, paciência. E aí, a autoridade que se constrói dessa vez é mais forte ainda. Não é mais uma batalha dos céticos contra os picaretas paranormais que usam inocentes úteis como soldados descartáveis. É uma batalha de um que outro cético que sobrou ou teve coragem contra os picaretas que usam milhares de inocentes úteis como soldados descartáveis e grande parte da comunidade científica como escudo, porque a comunidade científica também caiu no papo do picareta ou então preferiu não se meter na treta. Se ele diz que é ciência e parece ciência, então tudo bem. Dessa vez, não dá pra apontar o dedo e falar: ih, olha lá, essa coisa de sobrenatural nem existe. Não, ele mesmo fala que não tem nada de sobrenatural, nada de paranormal. É tipo um herói que não tem superpoderes.
mas que mesmo assim trabalha com todas as forças para combater o mal. Um herói sem esse papo de energia e que não nasceu diferente de ninguém, mas que se esforçou tanto que desenvolveu uma habilidade quase sobre-humana. É como se fosse o Batman da vida real. Claro que isso é uma metáfora, não é ninguém específico. Tá, mas e se essa habilidade quase sobre-humana não funcionar? Se tudo que ele tiver dito que é científico não for científico? Se os artigos forem obsoletos e os estudos enviesados? Se tudo que ele usa como prova já tiver caído por terra, cientificamente falando? Resumindo, não existe leitura de microexpressões faciais, beleza? Isso é considerado lixo no meio científico. É ultrapassado, não é ciência. Mas então como eles usam isso em tribunal? Como que a polícia dos Estados Unidos usa essas técnicas em interrogatório? Gritam vozes sensatas. Pois então, lembram do Uri Geller? Do estudo com a Agência de Defesa da Inteligência Estadunidense? Aquilo ali foi só o começo do que viria a ser o projeto Stargate, que durou mais de 2 décadas e gastou mais de 20 milhões de dólares, muito mais do que 20 milhões de dólares, isso é só o que eles divulgaram até agora. Em pesquisas sobre habilidades paranormais com tanta gente estranha que Uri Geller parecia o cara mais normal do mundo. Tinha desde gente tentando atravessar a parede até gente tentando matar cabra com o poder da mente. Quem diria, o poder público não é uma fonte confiável de verificação científica. E não é só no Brasil que o poder público é imbecil e faz coisas como botar reiki no SUS e aceitar psicografia como prova no sistema judiciário. Isso diz mais sobre a precariedade das instituições do que sobre a validade da pseudociência do cara. E não são casos exatamente iguais, mas sabe uma das várias coisas que o Uri Geller, o cara com canal de nome assustador, e o Batman têm em comum? Aquela censurinha básica. Processar quem discorda e desmascarar a falcatrua. Nem sempre pela vitória, muitas vezes só pelo assédio jurídico mesmo, para botar medo nas pessoas que não querem ou não podem gastar dinheiro, tempo e energia com um cara que se veste voluntariamente de Batman depois de 10 anos de idade sem nenhum fim humorístico. Aliás, talvez isso explique por que alguns nomes não foram mencionados nesse vídeo, mas a verdade é que o motivo principal é que isso aqui não é um vídeo de notícias. É um vídeo pra fuder a vida de picareta e preservar a gente inocente. Essas histórias vão se repetir, tudo que tá sendo dito vai encaixar em novos casos e o vídeo vai ser útil por muito mais tempo do que deveria ser, infelizmente. Até porque é só piscar o olho que aparece alguém novo em algum podcast encantando mais um host sem capacidade argumentativa, sem conhecimento do convidado e sem nenhuma pretensão de se aprofundar no tema. Tenta imaginar mais uma personagem hipotética, sem nenhuma relação com a realidade, claro. Só um experimento das nossas mentes inquietas. Tenta imaginar uma psiquiatra que diagnostica pessoas baseada em manchete de jornal, sem nunca ter falado com essa pessoa. Isso era pra soar absurdo e antiético, mas pra muita gente soa como uma habilidade extraordinária, um conhecimento acima da média. Como ela sabe tanto? Claro, ela tem uma boa oratória, um currículo, uma formação acadêmica, o que já diferencia ela inclusive do Batman de certificado. Ela não só dá a entender que lê muito, ela escreve muito. São livros e mais livros publicados, e como as pessoas normalmente não se dão conta de que papel aceita qualquer coisa e a grande maioria não vai ler nenhum desses livros, nem fica sabendo que pelo menos um deles é plágio, já condenado pela justiça, isso parece um grande feito, até porque os livros foram divulgados no programa do Jô, na época que a Globo não era esse bastião sagrado de informação e credibilidade. Lembra? Só que não para por aí, ela tem informações privilegiadas de alguns casos sobre os quais ela não pode falar, mas que mesmo assim faz questão de deixar claro que tem informações privilegiadas sobre as quais ela não pode falar, só para que você saiba o quão importante ela é. Toda essa autoridade, mesmo que misturada com um conhecimento que fica entre o razoável e o questionável da própria área, de novo, pega um bando de inocente útil. De repente regada a elogios e fascinação de gente buscando uma nova autoridade para chamar de sua, o problema já não é só a falta de ética, a falta de compromisso com a saúde mental das pessoas e o conhecimento quase precário sobre aquilo que ela se vende como especialista. Agora ela tem receitas práticas sobre hábitos de pessoas produtivas, sobre como tudo é possível para quem se esforça, sobre livre-arbítrio, sobre a evidência de Deus e, claro, sobre a nossa amada física quântica, que às vezes até parece que foi inventada só para pegar charlatão no pulo. Lembram? É uma guerra linguística, semântica. Uma suposta autoridade científica que supostamente escreve livros baseados em supostas evidências misturando física quântica com espiritualidade faz parecer que existe alguma verdade nisso tudo. E essa mistura absurda,
com uma falta de ética absurda, confunde tanto as pessoas que até quem tenta ser mais cético fica completamente perdido, chegando ao ponto de achar que quando os físicos negam as pseudociências quânticas, eles estão negando toda a física quântica. Mas não, nenhum físico nega a física quântica, eles só deixam claro que ela não tem nada a ver com o poder da mente ou a lei da atração e esse tipo de coisa, mas ajuda a fazer uma máquina de ressonância magnética, que é uma beleza. Será que ele não vai falar de religião? Ele sempre fala de religião, eu duvido que ele não fale de religião. Ele odeia toda a religião. Totalmente intolerante. Claro que não. O próximo tema é arqueologia bíblica. Conhece? É um ramo da arqueologia que foca no Oriente Médio e pesquisa as regiões e restos materiais que tenham relação com os relatos da Bíblia e as histórias de religiões judaico-cristãs. Eles até já encontraram algumas coisas bem interessantes, tipo os manuscritos do Mar Morto e a piscina de Siloé, mas nada que fosse muito chamativo para o grande público carente de Deus. Então a gente vai precisar de mais um personagem totalmente hipotético florescendo em podcasts. Um cara muito respeitoso e muito calmo, e muito respeitoso e muito calmo e um pouco mentiroso. Primeiro você tem que entender que ele não é um crédulo, ele é um crente, que são sinônimos em todos os dicionários. Mas enfim, ele não é um crente qualquer, ele também é um cientista. E pastor também, mas uma coisa não exclui a outra. Tá certo que ele nega a evolução das espécies e acha que a vida na Terra tem poucos milhares de anos. E levanta a hipótese de que os dinossauros foram extintos porque não entraram na Arca de Noé. Aí não tem muita ciência aí mesmo. Mas pelo menos ele foi no programa do Jô mais de uma vez. Na época que a Globo não se importava muito com rigor científico. Lembra? Depois de tudo isso ele também diz que é cético. Só que é um ceticismo diferente, o ceticismo da fé. Dos mesmos criadores de "sou muito cético para ser ateu". Sabe aquelas ideias de que o universo é muito perfeito e de que do nada, nada se cria, então tudo indica que existe um criador, que por algum motivo não entra nessa regra de que do nada, nada se cria, e aí eles dizem que sempre existiu? Que é um argumento, aliás, que se fosse válido também funcionaria para defender a teoria de que a gente vive numa simulação ou de que a gente foi criado por extraterrestres, mas paciência, talvez o Uri Geller seja o nosso criador. Fé significa crença sem evidências. Isso é basicamente o contrário de ceticismo, que vem do grego skepsis, que significa investigação. Investigação pelo quê? Por evidências. O cético não escolhe no que acreditar ou no que não acreditar. Ele investiga e segue as evidências. E ceticismo é a base do método científico, e o papel da ciência é fundamentalmente construir conhecimento. Conhecimento para quê? Para fazer esse celular que você está segurando, a cadeira na qual você está sentado, a casa onde você mora, a vacina que erradicou a poliomielite em quase todos os países do mundo e até os instrumentos que o arqueólogo bíblico usa para procurar a Arca de Noé e depois a câmera e o microfone que ele usa para mentir que quase encontrou. Quando a gente ignora o real significado das palavras num joguinho linguístico para arrebanhar seguidores e criar uma coisa totalmente ilógica como o ceticismo da fé, a gente chega em uma bizarrice tipo investigação por evidências da crença sem evidências. Para quem ainda não consegue aceitar que religião e ciência não se misturam, aceitem pelo menos que fé e ceticismo definitivamente não se misturam. Então, quando esse suposto cientista totalmente fictício fala sobre supostas evidências do dilúvio narrado na Bíblia que teria inundado toda a superfície terrestre e matado todos os humanos do planeta, menos Noé e sua família, que botou todas as espécies de animais do mundo numa arca, menos os dinossauros, aparentemente, sendo que depois de 40 dias, ou um ano, sei lá, depende da maleabilidade interpretativa do leitor, toda essa água sumiu feito mágica, ele não está usando absolutamente nenhum tipo de ciência, arqueologia ou qualquer tipo de conhecimento. Ele está usando exclusivamente, nada mais, somente fé. Qualquer pessoa que entenda física básica, não física quântica, não física avançada, física básica já é suficiente, consegue entender a total impossibilidade de um dilúvio inundar toda a superfície terrestre e ainda por cima dessa água simplesmente sumir em 40 dias. Ou um ano, tanto faz, é impossível igual. E é aí que surge normalmente o "mas para Deus nada é impossível". E de novo, isso é fé. Não é arqueologia. E fé é crença sem evidências. E crença sem evidências não produz conhecimento. Fingir que a sua fé é ciência é o começo da destruição de todo o conhecimento construído até aqui.
Tá, mas qual o seu problema, hein? Por que você não deixa cada um acreditar no que quiser? Dobrar colheres e algumas outras habilidades, tipo dobrar prego, descobrir isso no mapa, sabe? Tipo, estupro de manchado, que usa termos complicados pra parecer técnico, pra parecer científico, pelo menos um deles, flágio, já condenado, esse processou até dentro por causa do Pokémon Cadabra. E levando a hipótese de que os dinossauros foram extintos porque não entraram na Arca de Noé. Aí não tem assim, aquela censura básica, processar quem escolhe, mas cara, foi muito medo de podcast científico, cara, paranormal, não jurídico, a gente luta pelo conhecimento verdadeiro, científico, embasado. Resumindo, as pseudociência, picaretagem. Pois é, não sei. Deve ser porque eu sou um filho da puta mesmo. Meu Deus, não era pra você estar lá morrendo com todo mundo no dilúvio? Ah, não, eu sou ateu. Tá, mas não é assim que funciona. É assim que funciona? Isso não faz muito sentido. Nossa. Mas o que você tá fazendo aí, então? Divulgando o curso Essência da Filosofia. Cara, nem dá pra ler o que tá escrito aí. Ah. É que é incrível, tem uma aula pra cada um dos filósofos mais importantes da história. No caso, a história de verdade, né? Não essa que tem dilúvio e que a gente vive na mesma época que os humanos. E todas as aulas são desenhadas e tem por volta de 10 a 20 minutos, então dá pra assistir a uma aulinha por dia e entender os pensamentos mais importantes da humanidade em uma linha cronológica de verdade também, no caso, né? Não essa cronologia que tem Adão e Eva. E é o melhor curso do mundo. Ah, tá. Mas por que a gente se importaria com os humanos? Ah, não, a gente não se importa, mas a gente tá se comunicando com os humanos ali do outro lado da tela e isso é só licença poética. Tipo, a gente continua sendo desenhado sem penas. Shhh, não fala essas coisas. Ah, tá, desculpa. Você viu que estão falando por aí que você é vegano? Nossa, esses humanos são tudo louco mesmo. Ah, e pra todo mundo que chegou até aqui, entrem no nosso canal oficial do Telegram, que vai funcionar tipo uma arca quando o próximo dilúvio de pseudociência e desinformação chegar. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.